Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estão felizes? Eu sou o Júnior Lima Borges e esse é o projeto Som da Palavra. Hoje nós estamos aqui para mais um podcast Som da Palavra. Estou recebendo aqui um amigo, um irmão em Cristo e você vai saber quem é. Então, sem demora, vamos para o nosso bate-papo? Bora! Pastor Vitor, que prazer poder te receber aqui. Prazer meu. Glória a Deus pela sua vida. Muito obrigado de disponibilizar um pouco do seu tempo de estar aqui com a gente, para a gente conversar um pouco, sobre o que Deus tem feito na sua vida, sobre o que o Senhor já fez na sua vida. Então, normalmente aqui eu começo fazendo uma pergunta. Como que foi a sua vida para Cristo? Júnior, quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje, e de falar como foi a minha vinda para o Senhor. Não foi fácil. Eu não venho de igreja evangélica, e aí, ninguém da minha família era evangélico, não. Eu não sou aqui do Rio, sou do Ceará, e vim para cá aos 16 anos, sem ter ninguém aqui. Veio na força e na coragem. Porque minha mãe tinha uma doença e eu queria, de uma certa forma, ajudar. Sim. Então eu vim com 16 anos para arrumar trabalho, para ajudar ela. E nesse tempo eu tive no 98, no ano 98, o Senhor me encontrou, não foi nem eu que encontrei Jesus, O Senhor me encontrou. E tudo na minha vida, não foi pessoas pregando, evangelizando. Eu tive um encontro com Deus. Não vou dizer que eu me converti, eu fui tendo experiência. Costumo falar que eu tinha um coração muito duro, Tinha um coração muito duro. Ainda tem para algumas coisas, alguma situação ainda tem, que ainda passa, mas eu tinha um coração muito duro. E numa quarta-feira de 98, no ano 98, o Senhor se apresentou para mim. O Senhor se apresentou, nunca tinha ido numa igreja evangélica, nunca tinha pegado uma Bíblia para estudar, E naquele dia o Senhor me chamou. Eu estava vendo um jogo de futebol, uma quarta-feira, eu lembro até hoje. Você estava indo jogar ou você estava assistindo? Não, estava assistindo Palmeiras e Vasco Libertadores de 98. Ih, eu lembro desse jogo aí. 4-2 esse jogo. Isso, eu lembro desse jogo aí. Naquele dia o Senhor me libertou disso, Aquele dia eu estava assistindo um jogo e eu vi como se o céu se abrisse e uma luz descesse num quartinho lá no quarto e o céu se abrisse ali e eu fiquei assustado com aquilo. E eu perguntei, Senhor, o que é isso? E eu escutei a voz de Deus falando comigo, eu sou o Senhor que fala contigo. Uau! Eu falei, eu não acredito que Deus fala, Porque a gente não é evangélico, nunca teve experiência com Deus. É aquela visão de Deus muito distante, Deus lá em cima e a gente aqui. E a gente aqui, meus pais que não eram evangélicos, adoravam a imagem, então a gente tinha uma imagem de um Deus, que não falava. Então, naquele dia que Deus falou comigo, e aí, a minha vida mudou. O Senhor me chamou para o Evangelho, naquele dia eu falei que não acreditava, e minha vida, de amadurecimento, não vou dizer que foi no Evangelho, mas até mesmo antes de eu aceitar Jesus. O Senhor me chamou, e naquela noite ele me levou na igreja, onde eu aceitei Jesus diante dos homens, que aceitei Jesus 2 vezes. Aceitei Jesus naquele dia, eu aceitei Jesus, através daquela visão, ele me levou, não foi só naquele lugar, quando eu falei que não acredito, ele falou, vem comigo. E aí ele me levou numa igreja, quando eu cheguei naquela igreja, a igreja estava fechada. Eu lembro que eu estava na calçada e eu vi o Senhor do meu lado. E ele falou para mim, você acredita que eu sou o Senhor? Eu falei, eu não acredito. Mas nisso o senhor estava acordado? Acordado assim, falando? Não era dormindo só? Não, acordado. Quando eu cheguei lá, eu falei, não acredito, o portão da igreja estava fechado. O Senhor apontou pro portão, o cadeado caiu. O portão se abriu só e ele disse, entra aí. E eu entrei, quando chegou lá dentro, ele me perguntou se eu acreditava que era o Senhor que estava falando comigo, eu falei que não. E aí ele apontou para uma parede, aquela parede transformou-se num telão, né?
E ali passou minha vida todinha, e tudo que a gente faz está gravado. E ali ele passou minha vida todinha. Aí naquele momento, passou aquilo aí, o Senhor perguntou, e agora? Aí eu falei, agora sim, eu acredito. Eu perguntei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Ele disse, eu quero que você me aceite como Senhor e Salvador da sua vida hoje. E quero que amanhã você venha e me aceite diante dos homens. Né? Eu aceitei o Senhor e eu vi como se por 2 anos viesse, né, um do lado do outro, me orasse e me entregasse na mão do Senhor. E quando aquilo aconteceu, eu vi o inimigo aparecendo assim na minha frente. O inimigo falava para mim falar com o anjo do Senhor, tirar a mão que estava no meu ombro. E na terceira, eu só falava com ele dizendo que não. Na terceira vez que ele disse, manda ele tirar a mão de você. Aí aquele anjo falou para mim, disse, olha, a partir de hoje, você não toca mais nele, que eu estou separando para mim. Aí o diabo caiu para trás. Né? E isso tudo acontecendo ao vivo? Ao vivo. A cores dele, né? Cores. E aí eu caí. Quando eu caí, o Senhor disse, vem que eu vou mostrar o que eu tenho preparado para o meu povo. Cara, sabe aquela passagem de Paulo diz que ele viu coisa inexplicável, inefável, que não é isso para falar de pessoas? Você viveu isso? Eu vivi isso, cara. E eu chorava pedindo a Deus para não voltar mais para a terra. Senhor, me deixa ficar aqui, me deixa mais voltar para a terra. E o Senhor disse, não, vai, você vai voltar, faça o que eu mando e você irá para cá. Aí, aconteceu, eu voltei, Deus me mostrou coisas, Deus falou coisas tremendas, até na igreja que eu ia congregar, ele me deu naquele dia, me deu o nome do pastor, falou, já confirmou meu chamado. Ele disse, você vai vir para essa igreja, você vai ser o pastor dessa igreja. Uau! Entendeu? Mas, e aí o que acontece? No outro dia, a minha vida já foi diferente. Por quê? Porque no outro dia eu já passei a ouvir a voz de Deus e a voz do inimigo e ter o discernimento que eu não tinha antes. Entendi. Né? E foi uma guerra na minha vida. Eu fui aceitar Jesus diante dos homens 10 anos depois, cara. Ué, vamos lá. E agora bugou, né? Então, assim, você veio, né? Mas assim, quando você veio para cá, pro Rio, você veio a trabalho. Tá. Aí nesse meio termo aí, você ouviu a voz do Senhor e estava em casa e viu o céu se abrir. O Senhor se apresentou para você e te levou, né, a te mostrar, igual como você falou, encontro com Saulo, né? Mas aí naquele momento, então, você não se converteu? Foi só depois? Mesmo depois dessa experiência toda? Depois dessa experiência toda, eu não me converti. Eu costumo falar, eu ouvi as pregações que ninguém nunca pregou, porque eu fui discipulado, o Espírito Santo me discipulava, me ensinava a Bíblia, eu não tinha Bíblia. Mas eu ia para o meu trabalho, quando chegava lá, ele dizia, senta aí que eu quero falar contigo. E eu sentava, eu chorava, né? E ele me ensinava, ele dizia, está escrito no livro tal, no capítulo tal, no versículo tal, está escrito assim, 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 assim. E me ensinava, eu fazia pergunta, ele respondia, né? Mas sempre sabendo, olha, e você precisa ir para minha casa, precisa ir para onde eu te mandei ir. Entendi. Entendeu? E assim, eu não tinha força, o mundo espiritual é real. É real. Sim. O mundo espiritual é algo assim, que muitas pessoas não têm a experiência do mundo espiritual. Porque naqueles dias, assim, naqueles momentos, eu passei a ouvir a voz do inimigo também. Assim como o Espírito Santo me ensinava a palavra e falava das coisas de Deus, o inimigo vinha e me confrontava. Assim, o Senhor tem um chamado. Ele disse, você vai pregar a minha palavra. Você vai ver o morto ressuscitar, você vai ver o paralítico andar, você vai ver cego enxergar. Então tudo isso o Espírito Santo do Senhor falava comigo, dentro da palavra, dizendo, você vai viver isso. E o inimigo chegava para mim e dizia, você acredita no que ele fala? Você mesmo. Você acredita no que ele fala para você? Olha para você. Você nunca entrou numa igreja, você nunca pegou numa Bíblia. Sempre te jogando para baixo. Você nunca pegou numa Bíblia e ele disse que você vai pregar a palavra dele. Assim, ele botava o inimigo, ele botava a minha realidade diante de mim, que eu não tinha uma saída por não ter experiência com Deus, né? Com conhecimento da palavra. Ele colocava a minha realidade diante de mim e eu acreditava que eu jamais ia pregar a palavra de Deus, né? Porque eu não tinha conhecimento. Entendi. Né? Porque eu nunca tinha entrado numa igreja, não tinha mesmo.
né? Nesse período, então, foi assim, como se Deus tivesse aberto um novo mundo para você, né? Com certeza. Que foi o mundo espiritual. E assim, gente, isso é real. O que a gente fala assim relacionado ao mundo espiritual, para quem sabe, né, quem já viveu, quem já teve essa experiência, gente, isso é muito real, muito real. Tanto no passado e principalmente nos dias de hoje, né? Então, pastor Vitor, e você passou então a viver os dois mundos, né, praticamente. Você tinha o Espírito Santo que te conduzia, te discipulava, colocar dessa forma, só que ao mesmo tempo parece que o outro lado te puxava assim, cara, quem é você? Quem é você para poder falar de Bíblia? Quem é você para falar o nome de Jesus? Quem é você, né? Você era meio que confrontado nisso aí. Confrontado. E durante 10 anos eu fui confrontado dessa forma. Até quando eu aceitei Jesus, quando eu fui para a igreja, eu aceitei realmente mesmo, que não foi fácil também. Teve que passar as provas, as lutas, para se render. Para se render, porque eu não ia, mesmo o Espírito Santo me ensinando, eu sabia, cara, eu já dava testemunho do que eu ia ser sem ser evangélico. Cara, eu chegava nas pessoas evangélicas e às vezes ele ia falar e eu começava a contar as experiências. Eu estou na igreja há 10 anos, 20 anos, nunca vivi essas experiências. Mas você nunca foi e já está vivendo isso. Mas já teve pessoas assim, tipo, zombando também disso? Meio que desconfiando, não foi nada, deixa eu falar. Algumas pessoas desconfiavam. Não, também não. Quando eu tive aquela experiência com Deus, que o Senhor disse, olha, eu quero que você seja isso, né, que Ele me levou para mostrar as coisas, né? Ele mandou até um recado para o pastor da igreja. Me deu o nome do pastor e disse, o pastor fulano de tal, e você vai chegar lá e vai dizer isso para ele. E quando ele disse, olha, você vai dizer para o meu povo que eu tenho um lugar preparado para eles, eu falei, Senhor, quem vai acreditar em mim? Sim. E o Senhor disse, pregue a minha palavra e fale, e ai daquele que não acreditar. É mais ou menos a história de Moisés, né? E aí vai falar para o faraó que eu vou fazer. E como é que vai ser hoje com os sinais? Vai que eu vou te mostrar os sinais lá. Né? Então, ninguém nunca chegou assim para zombar, não, porque quando eu contava a experiência, as pessoas já ficavam impactadas. Havia até pessoa que era espírita, eles ficavam assim impactados. Você está aí? Você não foi ainda? Tá falando que ainda? Tá falando que aqui, você não foi. Tá resistindo isso ainda? Porque para mim era normal, essas coisas para mim era normal. Entendeu? Eu achava que todo cristão vivia essas experiências que eu estava vivendo. Entendeu? E de repente eu descobri que não. Né? Eu vivi a experiência que eles, mesmo dentro da igreja, aceitando, confessando a Jesus, eles não viviam essas experiências. De o Espírito Santo falar, dele falar as passagens da Bíblia, do nada, você está lá numa obra trabalhando no seu serviço, e o Espírito Santo chegar e dizer, olha, eu quero falar com você hoje. E eu já ia chorando, né? Já sentava ali chorando. Eu já vi testemunhos, até do pastor Theo Hayashi, do Dunamis, que eu lembro que antes de começar o Dunamis, ele conta que, se não me engano, ele estava desviado e foi para uma balada na casa noturna, e ele estava lá nesse local, e quando ele foi no banheiro, o Espírito Santo falou com ele, eu quero te usar. Eu falei, gente, no meio da balada, lá no negócio, o Espírito Santo conduziu, teve um encontro com ele dentro do banheiro, e daquele momento diante, ele indo para a faculdade, ali ele fundou o Dunamis. Foi na faculdade, fazendo células, mas porque o Espírito Santo buscou ele onde ele estava. Foi basicamente o que aconteceu. Entendeu? E aí o que acontece? Que experiência. E aí, assim, o Espírito Santo ele foi me ensinando. Assim, já foi tirando do mundo, das coisas do mundo. Eu bebia, tomava cerveja, não era uma pessoa viciada, mas bebia, eu ia para o bar tomar cerveja e ele falava comigo no bar. Né? Eu falava, quando eu saía de casa, ele dizia, era tão íntimo, era tão normal que eu ia sair de casa para ir tomar cerveja, ele dizia, você está entrando? Está entrando? Eu digo assim, eu estou indo tomar cerveja com os amigos. É um relacionamento muito íntimo. Você não tem amigo, eu falo assim, você não tem amigo. Seu amigo sou eu. No dia que você estiver numa situação de crise, você vai saber quem é seus amigos. Entendeu? E no dia que eu caí na situação de crise, aí eu vi que só o Senhor é meu amigo. Sumiu todo mundo. Sumiu todo mundo.
fiquei só. E aí foi aí que eu vim reconhecer o Senhor, né? Como Senhor e Salvador, aceitei Ele. Né? E ele disse, agora um tempo. Agora, 10 anos depois, agora você vai estar no nome dele. Ele não sai não. Ele não sai não. Né? E aí? E como é que foi, assim, você passou esse período todo, né? Tendo um relacionamento com Deus, né? De fato, de ouvir mesmo, de conversar com Deus, de saber o que é certo, o que é errado, de ver, né? De ouvir, né? O próprio Deus falando contigo. E depois que você confessou Jesus Cristo em público, como é que foi essa mudança? Se houve mudança, como é que foi isso? Não, a mudança, houve as guerras do inimigo ainda, assim, o mundo espiritual, o inimigo sempre tem não vou dizer que todo mundo, né, tem essa guerra, mas tipo assim, Deus me mostrava, às vezes eu saía na porta de casa e via a casa cercada de demônios, de inimigos. Você tinha, a sua visão foi aberta? Ficava aberta, da tal forma que eles apontavam para mim assim, quando eu olhava assim pela janela, lá na rua eles diziam, eu quero você. Que isso? Quero você. E assim, eu vivi essas batalhas, essas guerras, venci, né? Assim, às vezes você pedia ajuda, eu tive muita dificuldade, às vezes, em pedir ajuda, né? As pessoas, Deus mandava pedir ajuda. Às vezes eu ia em frente à igreja onde o Senhor tinha mandado eu ir, eu via os cultos, né? Eu sentia a presença de Deus, eu lá na rua sentia a presença de Deus. E ele dizia, pede ajuda a alguém, chama alguém lá e pede ajuda. Mas eu era muito tímido, às vezes as pessoas me veem pregando hoje, né? Não sabia da timidez, como eu era tímido. E esse Deus foi tirando, Deus foi trabalhando na minha vida. Uma das coisas que Deus tirou, que eu achei que assim, era impossível pregar, por causa da timidez. Né? Foi uma guerra para me deixar, mas o Espírito Santo trabalhou na minha vida. E as mudanças foram acontecendo. Né? Assim, Deus fala ainda assim, mas hoje ele fala muito através da palavra. Que a experiência você já teve, né? A experiência já tive. Já falei tudo que eu queria falar pra você. Mas já falei tudo. Agora, se você quer me ouvir, vai para a palavra. Vai para a Bíblia, vai ler a Bíblia. E normalmente, quando assim, a gente ouve testemunhos de outras pessoas, que é o contrário, né? As pessoas começam a ler e dali é aberto né, os olhos, e começam a ver coisas e começam tem relacionamento íntimo com Deus, começa a ouvir a voz de Deus. Com você já foi ao contrário, né? Ao contrário. Né? Já foi ao contrário. Hoje, quando eu aceitei ele, assim, aí eu ia aí eu tinha a Bíblia, né? Porque antes eu não tinha a Bíblia, ele ensinava, a palavra estava escrita, e aquilo que Deus fala a gente não esquece, né? Jamais. A palavra do Senhor não volta vazia. Então, todas as passagens que o Senhor me dava, eu tinha facilidade de decorar. Né? Então eu sabia, o Senhor falou isso, tal época, o Senhor falou isso para mim, essa passagem. Você tem anotado? Você escreveu? Não, tudo gravou mesmo exatamente, né? Assim, foi tudo no HD mesmo, né? Aí o Senhor falou isso, vou lá ver se tem escrito, tem esse negócio mesmo na Bíblia. Chega lá, estava escrito, certo? Né? E foi no dia que eu aceitei Jesus diante dos homens, né? O Senhor me livrou da morte. E ali foi onde eu confessei Jesus, né? Mesmo ele tendo chamado, né? Que foi um dia que eu estava trabalhando, o Senhor disse, está escrito no Salmo 91, versículo 7. 1000 cairá ao teu lado, 10 cairá à tua direita, mas você não será atingido. Uau! Aí eu levantei, fiquei de pé, e falei, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? E aí ele disse, ainda que o inferno se levante contra a sua vida, você é vencedor. Mas como ele estava acostumado a falar e eu não dava muita atenção, né? Eu continuei trabalhando. Foi no outro dia, eu levei 3 tiros pelas costas, na direção do coração, e aí as balas furou minha blusa e não furou meu corpo. Que isso? Foi aí que eu aceitei Jesus. Foi aí que eu entendi que a palavra que Deus me deu no dia anterior se cumpriu, e ali eu confessei Jesus diante dos homens. Tive que passar isso para enfrentar. Mas assim, 3 tiros que a pessoa deu, foi bala perdida, não foi bala? Não, tiro foi bala encontrada mesmo, né? Tinha direção mesmo. E aí foi ali eu vi que Deus era comigo. Né? Aí você lembrou da palavra? Aí eu lembrei da palavra e de tudo que o Senhor falou. Eu disse, Senhor, se hoje eu não morri, hoje eu aceito o Senhor como Senhor da minha vida e vou fazer o que o Senhor disse para fazer. Uau!
porque aí a mudança vai vindo, tipo assim, né? Deus vai transformando, vai mudando a nossa maneira de pensar, de agir, o nosso comportamento, Deus vai mudando. Sim. Porque não tem como você aceitar Jesus e não ter uma mudança. A gente aceitou Jesus, abriu o coração para ele entrar. Quando a gente aceita verdadeiramente o Evangelho, há uma mudança, né? Há um desejo de estar sempre na presença de Deus, de ouvir a voz dele, né? Então, assim, houve a mudança, né? Está tendo ainda, porque a gente está em obra, deixa eu falar, nós estamos em obra, né? Até que ele venha, né? Até que ele venha, mas tipo assim, o Espírito Santo foi trabalhando, as promessas ele foi, né, cumprindo tudo no seu tempo, tipo assim, quando ele me chamou para ser levantado pastor, passou-se 20 anos. Depois de 20 anos? Depois de 20 anos, cumpriu o que ele tinha falado. Mas, não pode falar. Mas tipo assim, foi um processo. Eu sabia que tinha obra, né, que Deus tinha me chamado, já sabia que Deus não usava assim, pessoas para falar comigo. Hoje, às vezes, Deus usa as pessoas, mas Deus falava diretamente, ó, é isso e isso. Me mostrava, né, falava, e eu já sabia que era Deus, então eu ficava na minha, esperando o tempo de Deus cumprir as promessas. Ele foi cumprindo. Ele veio pela fé, né? Pela fé. Você se considera um homem de fé? Cara, ele não. Não, depois disso tudo, gente. Eu considero um homem de fé. Às vezes eu vejo meu pai fala ser um homem de fé. Tem pessoas que falam, cara, você é um homem de fé. Mas olha, Deus me dá todas essas coisas. Eu, com todas essas experiências, e o Espírito Santo nem fala quando eu estava no mundo, olha, quando você estiver na minha presença, fala assim, né? Antes de eu aceitar Jesus, ele fala, quando você estiver na minha presença, está escrito na palavra, tudo que você pedir em meu nome, crendo, você receberá. E Deus me provou, Deus foi me provando, mais que eu tivesse aceitado Jesus, com essa experiência toda, eu enfrentei situações de eu não ter fé. Um dia eu cheguei em casa, eu vivendo uma situação, eu falei para Deus, Senhor, eu tenho vergonha de ser cristão. Parece mesmo, eu tenho vergonha, Senhor, por causa dessa situação que eu estou vivendo. Estou na igreja, conheço, estou lá, sou uma pessoa que sou envolvida na obra, porque quando eu aceitei Jesus, quando eu fui para a igreja e decidi ir, eu sempre me envolvi. Né? Sempre já fui envolvido, trabalhando, né? E estava passando uma situação que eu falei, Senhor, eu tenho vergonha de ser cristão. E ele disse, sabe o que é isso? Porque você não tem fé. Uau! É igual aquele que foi com os discípulos, né? Você não tem fé. Como você não tem fé? Ele disse, está escrito. Se dois concordarem acerca de qualquer coisa na terra, se parar no céu. Sim. Né? E era uma oração que eu precisava fazer. E eu não fiz essa oração. Que era uma oração para o meu filho ser curado de uma doença. E naquele momento eu não tive fé para orar, nem Deus falando. Né? Tipo assim, era novo no Evangelho, mas tinha tantas experiências. Sim, e que experiência. Né? Tantas experiências do Senhor chegar e dizer, olha, você não tem fé. Por mais que você está envolvido na igreja, por mais que você ore, por mais que você oferte, por mais que você dizime, você não tem fé. E eu não tive. Eu ainda passei um tempo para fazer uma oração de 2 minutos. É mesmo? E detalhe, que é duro receber uma palavra dessa, né? Eu tive um relacionamento contigo, de falar, de ouvir, de palavra e tal, e de repente você ouve essa palavra assim, você não tem fé. É duro você ouvir do Senhor. E como é que foi esse processo assim? Como que, não é? Porque é difícil, né? É difícil. A gente estava vivendo esse processo, assim, lá em casa com meu filho doente, levava nos médicos, não curava, levava até não tinha solução. E aí levava para pastores orar também, não resolvia. E aí, assim, o remédio não tinha solução. Comprava remédio, comprava, não tinha. Né? E assim, você chegar e as coisas realmente a gente percebia que era espiritual. Que era espiritual, mas aí vinha aquele medo. E se não acontecer, aquilo que o inimigo sempre fala. E se não acontecer? Ele já começa a jogar dúvida, né? Porque quando o Senhor disse, você não tem fé, né? Eu ia orar, o inimigo já veio. Se não acontecer nada, você vai ser envergonhado. Aí já bate uma dúvida, né? Já bate uma dúvida, na hora, bate uma dúvida. Eu vim, assim, já passou uns 3 meses para mim fazer essa oração. Aí foi uma guerra. Até que um irmão uma vez estava pregando na igreja
E aí Deus começou a falar aquela palavra comigo, né? E Deus usou aquela passagem de Davi, o gigante, e Deus disse, olha, numa guerra só tem duas situações. Ou você entra no arraial do teu inimigo e vence ele, ou ele vai te vencer. Aí eu cheguei em casa, a situação estava pior, né? A situação estava pior, minha esposa disse, eu vou levar o João com ele. 11 horas da noite. Aí o Espírito Santo foi e falou comigo e disse, olha, não espere o profeta chegar no teu lado. Você é um profeta. Levanta e ora. Cara, foi 2 minutos de oração. O garoto foi curado. Nunca mais ficou doente com aquela doença. Glória a Deus. E aí foi o que Deus provou, cara. Você não tem fé. Não falei que você tinha? Não falei. Você não acreditou aí? Mais uma vez, né? Eu falei. E a gente está aprendendo com o Senhor. Ele vai mostrando. Ó, assim, tipo assim, depois disso, já vivi experiência de pessoas de morrer e ressuscitar. Sério? 2 pessoas já vi. Você de morreu, uma foi minha esposa. Né? Ela morreu, a gente na rua, do nada. Caiu, né? A gente falou, essa esposa está passando. Quando eu cheguei lá, ela já estava morta. E eu falei, Senhor, que resposta, o que eu vou falar para meu filho quando chegar em casa? Sim. O que eu vou falar para ele? Falar que a mãe dele saiu boazinha de casa e morreu no caminho. Aí o Senhor disse, olha, ou você dá a notícia, ou repreende esse espírito de morte. Aí eu já tive medo. Na hora eu me abaixei assim, botei a boca no ouvido dela, repreendi o espírito de morte e falei, em nome de Jesus, volta. Chamei ela pelo nome, falei, volta em nome de Jesus. Ela voltou, Veio o fôlego de vida de novo, levantou e foi embora. É interessante que a gente ouve essas coisas e tem pessoas que ainda falam que os milagres não acontecem. Acontece, cara, acontece. Acho que é a questão da fé, né? A questão da fé. Porque a própria palavra do Senhor vai dizer o seguinte: se tiverem fé como um grão de mostarda, o grão de mostarda é pequenininho. Ou seja, você precisa do mínimo para as coisas acontecerem. Já é o suficiente, você não precisa dar a ordem aos montes, né? Então, acho que a questão hoje, as pessoas não veem os milagres acontecendo, mas será que a minha fé está compatível com aquilo que eu quero que aconteça? Né? Tem uma questão, está meio que incoerente. Às vezes a gente ora, fala tantas coisas, mas e a fé? Está desproporcional, né? Eu sei falar e sei pedir, mas eu só não sei crer. Acho que tem que ser, eu sei crer. Pedir e falar, não sei não, mas eu sei crer. E eu crendo já é o suficiente, né? E acho que... Porque na fé, ela vem com ação. Eu creio, então eu vou agir. Isso. No momento que você não age, por mais que você diga eu tenho fé, mas se você não está agindo de acordo com aquilo que você está dizendo, você não tem. Tem uma coerência, né? Eu só vou falar, mas a minha fé está bem no raso ali, né? Então, assim, a gente precisa ter fé. E fé, cara, é nível, né? Na hora Deus dá, o Espírito Santo dá. Ele dá a direção e ele dá a fé. Né? A outra vez foi um irmão, a irmã que foi visitar, estava doente. Né? E quando chegou lá, a gente foi visitar, a mulher morreu. Do nada, assim? Ela estava doente, né? Sim. Eu disse, Senhor, o que vão falar da gente? Foi eu e o irmão, né? O que vão falar da gente? Porque ela não era evangélica ainda, não quer aceitar Jesus, mas quer interessar, não quer aceitar Jesus ainda. O que vão falar da gente? Né? O inimigo vai levar uma pessoa na nossa frente. Você não aceita, não. Eu não aceito, essa foi diferente, né? Aí uma vez Deus tinha mostrado, Deus mostrou muitas coisas. E aí Deus tinha mostrado como o inimigo leva as almas para o inferno. Ele vem, amarra as correntes nas pernas, joga no ombro e sai arrastando. As pessoas procurando que se agarrar com os pés para cima, não, procurando que se agarrar com os pés para cima e eles puxando. E aí, naquele momento, Deus me trouxe a memória. Quando Deus me trouxe a memória daquilo, eu falei, eu tenho a espada do Espírito. E hoje eu corto todas as correntes, né, malignas nessa casa. Né? Fui nas portas, na janela, eu repreendo em nome de Jesus, eu corto as correntes, porque eu tenho a espada do Espírito. Né? E aí daqui a pouco a mulher está lá deitada, esticada, o irmão botou a mão, né? Não tem mais jeito. Aí eu fui lá na ideia e soprei, recebe vida de Deus. Aí na terceira vez que eu falei, recebe vida de Deus e soprei no nariz, aí deu fôlego de vida. Isso tem quanto tempo? Tem
Da minha esposa tem uns 6 anos, do outro tem uns 7 anos. Período próximo. Período próximo, tá? Período próximo. E, gente, é milagre, né? Mas o Senhor sempre fala, né, que quando antes dele partir, né, assumir o trono dele, ele falou para os discípulos, né, obras maiores, vocês poderão fazer em meu nome. Então, volto a dizer, acho que hoje em dia o que gera, acho que as pessoas estão tão preocupadas com seus bens naturais, correndo atrás de trabalho, de dinheiro, de isso, daquilo outro, não que esteja errado. Lógico, a gente tem que trabalhar, né? A gente quer ter um bom salário, nós queremos conquistar coisas, mas o nosso coração não pode estar naquilo dali. Verdade. Então, quando o nosso coração está disposto só para aquilo ali, as outras coisas começam a perder força. Aí você vê pessoas ficando doentes e você não sabe como agir. Eu vou orar. Não, mas assim, orar. Tem a passagem que os discípulos cuspiriam um maligno lá, tomaram uma coça do cara. E, cara, vocês não têm fé, vocês precisam jejuar. Mas jejuar é para mim, né? Jejuar para sair do cara. Jejuar é para eu ter fé. Porque o propósito do jejum eu sempre falo lá na igreja, o propósito do jejum é tirar a maldade de nós. Exato. É tirar a maldade de nós. Então, tirando a maldade de nós, né? Assim, aí a gente está preparado para enfrentar qualquer situação. Sim, serve o espaço do Espírito Santo trabalhar, né? O problema é que as pessoas falam, eu vou orar por você, mas tem que orar na hora. Porque se não orar na hora, ele esquece, ele não vai orar. Não vai orar mais, não vai orar mais. Tem que ser na hora, vou orar, vai ser agora. Deus vai fazer. Então, assim, a gente precisa ter essa ação. Enquanto alguém está doente, lá na rua, vou orar por você, vou orar agora. Sim, entendeu? Exatamente. Se deixar, eu vou me envolver com o meu trabalho, fazer umas coisas do dia a dia. 2 minutos daqui a pouco você já esqueceu. Já esqueceu. Então, gente, se vocês querem deixar, tem um pedido de oração, deixa no comentário aí, ó. Homem de fé. Vai orar por você. Você tem que ser. Ora na hora. Então, assim, eu fui vivendo essas experiências. E é dia após dia. Porque o Senhor trabalha no nosso dia a dia. Sim. Quando está esperando um sobrenatural. O sobrenatural pode acontecer aqui. Eu lembrei daquela passagem que quando Jesus veio falar com os fariseus, eles ficam esperando, quando ele entra, né, na cidade lá, cadê o milagre? Mas como assim, cadê o milagre? Eu sou Jesus. Não, mas não vai fazer nada, não. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso para provar que eu sou Jesus. E às vezes as pessoas estão esperando conhecer coisas, né, sobrenaturais, o céu abrindo, isso, e fogo. Não é nada disso. É se você estender a mão, você dá a ordem. Acabou o assunto. É isso. Porque o mundo espiritual ele funciona através de comando. Pessoa que você botar aqui, assim, situações que eu vivi, e a pessoa está aqui no Rio, a pessoa está lá no Ceará. E daqui você dá um comando, não precisa nem telefone, dá um comando, sai, vai embora. E 5 minutos depois a pessoa mandar a resposta já aconteceu. É igual a passagem de Jesus com o chefe da guarda lá, né? Senhor, o senhor não precisa ir na minha casa, não basta uma palavra sua para o céu vai ficar bom. Aí daqui a pouco ele vem correndo, encontra o soldado, seu céu já está bom. Que hora foi isso? Foi na hora que ele falou. Gente, então assim, a gente vê que isso é real. Isso não deixou de existir. Não. Né? Não deixou. Jesus não mudou. Deus não mudou. O Evangelho não mudou. Então o que está de errado? Só sobrou uma opção, né? Nós estamos errados. De Deus. Tem uma passagem que fala assim, que Jesus pergunta a ele, quando eu voltar, encontraria fé na terra? Não. Então parece que as coisas que têm acontecido na nossa sociedade, na nossa vida, né? O tempo está sendo tão consumido que a gente esquece de ter tempo para ter fé. As pessoas não estão dando mais valor à palavra. Já não tem tempo para ler, nem orar, e não estão dando credibilidade à palavra de Deus. E a fé naquela palavra. Sim. Porque na palavra você vai falar o que está escrito na palavra. Sim. Mas se você não conhece ela, como é que você vai falar? Como é que você vai falar? Eu comecei a ler o livro Orando a Palavra, do Charles Spurgeon. Então o livro já começa falando, você não recebe porque você não sabe pedir. Aí ele dá o exemplo da igreja de Atos. Eles tinham vida de oração, vida de palavra e seguia as doutrinas dos apóstolos. Aí o versículo vai dizer que a cada dia Deus ia acrescentando pessoas.
Mas qual é a sequência? Leitura da palavra, oração e a doutrina dos apóstolos. Leitura da palavra, oração. Falei, gente, aí é chato. Mas é tão fácil. Na teoria, né? A teoria, ó. Porque a gente tem dificuldade com essa dificuldade. Porque é muito simples, gente. Deus age com uma simplicidade. Cara, a gente faz assim, gente, é assim mesmo, só isso? É só isso, senhor. Não tem negócio difícil não, mais difícil. É só crer. É só fazer isso. Porque eu creio é o mais difícil. Fazer igual o... Gente, Deus opera na eu falando aí. Minha experiência que eu tive, um cara levou um tiro, a bala foi alojada aqui. Na cervical dele. A cervical ficou paraplégico. Uau. Ele não andava, ele ficou confiando já. Né? E Deus tirou a bala, uma simplicidade que fica até hoje. Né? Deus trabalha dessa forma. Como assim ele tirou a bala? Aí os médicos fizeram a cirurgia dele assim, né? Aqui? Sim. Aí você vai uma da orelha, a outra assim. Aí a bala tinha entrado, né? A gente orando. Aí Deus disse, bota água no fogo para morrer. Quando a água estiver morna, você pega um pano, coloca na água e depois coloca onde a bala entrou. E ele estava lá orando. Tinha 9 homens, só tinha homem. Orando. E o cara sentado com uma almofada no chão. E aí, quando a gente botou o pano, tirou o pano, a bala estava agarrada no pano. O cara deu um pulo, o chão caiu em pé e se levantando. Que isso, gente? Gente, mas é simples. Uma cirurgia não resolveu. Um pano. Deus mandou, bota o pano lá. Nossa, isso é muita sensibilidade, né? Acho que transcende o natural, né? Isso é o sobrenatural. Mas essa questão é essa mesmo, né, pastor Lito? Porque eu acho que hoje em dia a gente está tão preocupado com tantas as coisas que parece que a nossa fé está diminuindo. Eu costumava brincar que hoje em dia não tem mais a fé virgem, né? Que é aquela pura. Ou você crê ou você não crê. Hoje parece que hoje está me negócio meio estranho. Eu creio só até aqui. Isso aqui eu creio, isso daqui eu não creio não. Isso aqui eu creio, mas isso aqui eu acho difícil, eu acho impossível. Então assim, não. Você só tem duas opções. É se crer ou não crer. Às vezes as coisas não acontecem, como diz em Tiago, se não recebeis, porque pedir não. Por que você pede certo? Né? E isso é botar a fé em prática. Né? Porque na verdade as pessoas não têm intimidade nem experiência com Deus. Né? Porque a fé vem também, muitas vezes, pelas experiências. Se você está vivendo isso, a pessoa está desempregada, você orou, Deus abriu uma porta, Deus abriu uma experiência. Se Deus, para mim, era impossível abrir uma porta ali, Deus abriu. Ok, Deus. Já tem essa experiência, então se eu estiver diante de um outro desafio, eu vou acreditar porque eu vivi isso. Então hoje as pessoas não têm essa sensibilidade de ouvir a Deus e nem têm intimidade. Elas vão para a igreja, às vezes, porque não tem nada para fazer em casa. Um shopping, né? Como se fosse um shopping. Como se fosse um clube. Vou lá ver os amigos, vou lá porque eu gosto do louvor, né? Vou ouvir a palavra, né? Vou ver o irmão tal, vou ver a irmã tal. Mas não vai praticar, eu gosto. Senhor, eu vou lá e eu quero ouvir o Senhor falar comigo hoje. Isso. Vou lá, igual às vezes eu lancei Jesus, Senhor, eu vou para uma vigília hoje e eu só saio quando o Senhor falar. Sai 6 horas da manhã, mas o Senhor falou. Só sai quando o Senhor falar, se o Senhor falar, não sai não. E é interessante, que nem você falou, né? Às vezes as pessoas oram pela porta de emprego. Aí a porta do emprego não abre da forma que a pessoa queria, ela já desanima. Eu estou orando, mas nada acontece. Quanto você está orando? Eu orei hoje. Como? Orou hoje e já? É assim? Não, de repente ele fala assim, não, Deus está querendo que você continue orando. Porque é o momento que você está tendo relacionamento com ele. É igual a palavra diz, né? Não é por muito orar também. Às vezes eu falo assim, gente, eu não oro todo dia não. Eu falo, pastor, você ora pela sua vida todo dia? Eu não oro não. Eu já orei ontem, então eu creio que a minha oração de ontem deve estar de pé. Mas você creu naquela? Eu creio na minha oração, né? Assim, meu filho estava doente, você orar todo dia para ele? Não.
Se a Bíblia diz que não precisa eu orar todo dia, né? Só que a gente tem que estar conectado com Deus, tá? Em intercessão, né? Assim, como Paulo falou, orar sem cessar. Não é você estar de olho fechado e orando direto, não. Você está conectado com Deus. É você Conectado com a palavra, né? Conectado com a palavra, meditando na palavra, confiando naquilo que eu orei, né? Sim. Confiando nas promessas do Senhor. Porque o problema das pessoas oram muito, mas a maioria das orações são ansiedade. Assim, Deus fez uma promessa para você. Descansa nela, vida nela. Senhor, tu falou isso. Estou na prova hoje, mas você não falou isso. E eu creio que vai acontecer. Né? Igual assim, depois disso eu vivi experiências com meu filho, que ficou doente de novo, uma doença que fez 6 anos doente. Prova, só prova. Nossa. Os médicos diziam que não tinha cura, não tem cura, não tem cura, eu digo, tem sim. Não tem. Aí ele ia pro médico, com a mãe, e chegava e dizia, pai, os médicos dizem que não tem cura, não. E tem, no céu tem. Não tem na terra, mas no céu tem. Deus vai curar. Né? Veio a pandemia, os médicos falaram, se pegar a morte. E a gente vai à igreja todo culto. Contradizendo, né? A gente vai para a igreja todo culto, não. Porque Deus disse que ele ia me ajudar na obra, então eu creio naquilo que Deus falou. Sim. Ainda que pegue, Deus cura. Então, se Deus disse, Ele vai caminhar contigo, Ele vai te ajudar na obra, então eu já tenho a certeza de que, né, Ele não vai morrer. E aí, no período da pandemia, Deus curou. Aquela doença de 6 anos que os médicos do tratamento, os médicos diziam que tinha cura. Ou seja, no período mais crítico da sociedade, onde está todo mundo desesperado, Deus parou a perna. Deus curou. Entendeu? Assim, da noite pro dia. Né? Foi dormir no sábado para domingo, de sábado para domingo Deus me deu um sonho e ele estava sendo curado. Fui domingo de manhã para a igreja, ficou em casa, quando eu voltei, falei, João, Deus me mostrou que você estava sendo curado. Ele falou, eu fui. Ele falou? Eu fui, Deus curou. Creu. Ué, creu daqui. O que falou, crê. E o que recebeu, creu também. Mas eu costumo dizer que era isso que Jesus fazia com as pessoas. Ele estimulava a fé da pessoa. O que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Tá bom, seja feita a tua vontade, você está vendo. O que queres que eu te faça? Senhor, eu quero... É isso. E ele, igual a mulher do fluxo de sangue, né? 12 anos. 12 anos. Mas ela entendeu o quê? Se eu apenas tocar, eu não preciso que nem que me fale, nem que me olhe, nem nada. Eu só quero tocar nele. A fé dela é gigante, né? Assim, é a coisa que ela faz meditar, né? Ela dizer, olha, não precisa falar nada, só depende de mim. Exatamente. Só depende de mim. Da minha atitude. Eu tenho que me esforçar. Se eu tocar nele, ainda que ele não me dê atenção, ainda que ele não veja, eu serei curado. Nossa, festa que você tinha. E foi totalmente ao contrário. Ela tocou, foi curada, ele olhou para ela, foi você, né? Já não vai dentro de casa. Ele não precisa da minha casa, não precisa mandar palavra. Não precisa mandar palavra para minha casa, né? Depende de mim só. Mas é isso, acho que a gente precisa tomar atitude. Acho que a maior atitude que, antes disso tudo acontecer, foi quando você creu. Lá no seu quarto, acabando de chegar no Rio. É o Senhor que está falando? É igual a Paula. Quem é? É o Senhor? Sim, sou eu que estou falando. Opa! E vi aquele processo. E o melhor de tudo isso, né? Quando eu vim, porque minha mãe era doente, né? E no dia que eu aceitei Jesus, fui para a igreja, aceitei Jesus, o Senhor curou ela daquela doença. Sério? Uau! O Senhor curou ele, estou curando. Liga para lá para confirmar. 10 anos depois, era câncer. Ela ficou com 10 anos. 10 anos. Mas o Senhor queria curar antes. Eu que resisti. Ou seja, a cura dela está dependendo da sua atitude. Eu vim para cá para ganhar dinheiro para ajudar ela. E o Senhor estava mostrando para mim que eu não precisava de dinheiro, o que eu precisava era dele. Né? Nossa, eu precisava era dele para ela ser curada. E através disso, de eu ir para a igreja, né? Deus salvou minha mãe, salvou meu irmão, né? Meu pai aceitou Jesus anos depois.
né? Então, tipo assim, Deus foi fazendo a obra. Foi salvando todo mundo. Hoje a obra lá é bem, né? Deus fez uma obra diferente. Eles continuam morando no mesmo lugar? Continuou morando lá, eu aqui, né? Mas Deus tem que trabalhar lá naquele lugar. Maravilha. E por causa do testemunho da sua mãe, seu pai foi alcançado, seu irmão foi alcançado. Gente, maravilha. Gente, isso é muito tremendo. A gente falando assim, parece algo assim muito distante. E na verdade não é. Se está distante, se aproxima então, para começar a viver essas coisas. Porque a Bíblia já te dá respaldo para isso. Se a gente acredita na Bíblia, algo tem que acontecer. Acontece, né? A questão é a minha disposição a crer, né? A crer, só depende da gente. Assim, a gente fala assim, eu quero acreditar na Bíblia, mas assim, ver os sinais também seguindo. Porque às vezes Jesus disse, olha, e sinais seguirão aqueles que creem. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa ver os sinais, né, das coisas acontecerem. Não só o sinal na nossa vida, na vida das pessoas. Né? Igual quando a gente fala dos dons. Os dons não é para nós, é para as pessoas. Para servir. Mas é quando Jesus fala com os discípulos, essa passagem, ele fala, ide pregar o Evangelho, né? E quando vocês pregaram o Evangelho, essas coisas te alcançarão. Aí vem cura, milagre, mas primeiro você tem que fazer o quê? Você tem que ter uma atitude. Atitude de quê? Falar para outra pessoa. Ó, Jesus tem uma obra na sua vida, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer transformar isso que você está sentindo. Eu tenho que partir. E a pessoa que ouve, ela tem que ter uma ação de quê? De acreditar. Tá bom, eu quero ver acontecer. Eu fui trabalhar na casa de uma mulher, né? Eles eram espírita, isso. E aí, eles estão trabalhando lá, fazendo a obra. E aí a mulher vem andando na casa, sobe lá no terraço com a filha e o marido. Aí quando eles sobem lá, eu falei, Deus falou comigo. O que está acontecendo com ela? Aí eu chamei ela, falei para ela, aquele dia ela chorou muito. Falei, ó Deus está mandando falar para a senhora que a senhora está fazendo essa obra, mas a senhora não vai desfrutar disso aqui não. Eita. Falei, Deus manda dizer que a senhora vai morrer. Ela começou a chorar. Mas Deus manda dizer também que se a senhora abrir o coração para Ele, a senhora não morre. Eita! Aí ela desceu a escada, voltou chorando, uma filha, o marido foi atrás, daqui a pouco o marido sobe e diz, olha, a mulher está lá chorando, lá na cozinha. Depois da palavra que você falou para ela está lá desesperada. E olha isso, 3 pessoas já falou isso para ela. Só que 2, as 3 conhecem a vida dela, que você não conhece. E aí eu falei, mas as 3 disseram que se ela aceitar Jesus, o Senhor livra da morte. Ele falou, não. Então, o Senhor está falando que se ela abrir o coração para Ele, o Senhor livra da morte. Uau! Naquele dia eu desci, daí falou que a mulher estava chorando, desci, eu eu trabalhei. Fiquei de 9 horas da manhã até 5 horas da tarde falando de Jesus para ela. Então foi 5 horas da tarde, ela e a filha aceitou Jesus e ela está viva até hoje. Ô, maravilha! Uau! Entendeu? Então você deve acabar e falar, e Deus está falando. E os sinais acompanham. Exatamente, os sinais acompanham. Mas assim, antes de acontecer isso tudo na sua vida, você tinha essa sensibilidade já na sua adolescência ou não? Isso foi mais na juventude? Quando era criança, Deus dava muitos sonhos, né? Meio sem ninguém ser cristão. Sem ninguém ser cristão. Eu lembro que com 8 anos de idade, Deus mostrou muitas coisas do que ia acontecer. Hoje eu vim currículo 16 anos, mas com 8 anos de idade, Deus já tinha me dado um sonho que eu ia correr, né? E que muitas coisas iam acontecer na minha vida. E eu voltaria para o Ceará pastor. Eita! Você pensa em voltar? Não, eu ia para lá, quando eu voltava, vim para cá, né? Vim para cá, muitas coisas aconteceram e naquele lugar não tinha um evangelho. E eu lembro até hoje que Deus me deu esse sonho falando, né, do que ia acontecer. Né? Tem coisas que ainda vão acontecer, mas Deus já tinha me dado 8 anos de idade. Através de sonho. Através de sonho.
E você já foi lá, já voltou? Já voltei, tá? Sendo pastor? Sendo pastor. Se cumpriu. Você cumpriu. Deus já vinha falando, né? Então, assim, mas não tinha essa experiência, como vai ser? Quando eu cheguei aqui, aí que o Senhor se revelou para mim. Maravilha. E aí? Não, e assim, é algo assim muito sobrenatural, né? Muito. E louco também, né? Porque assim, tipo assim, eu tô aqui andando, aí de repente assim, ó, vai ali, olha para aquela pessoa que ela ser curador. Que hoje em dia dificilmente você vê isso. As pessoas obedecerem esse comando assim imediato. Será que é Deus? Será que é coisa da minha cabeça? Será que eu estou com TDAH, que hoje é a moda? Será que é coisa da minha mente? Gente, será que Deus falando mesmo? Porque tem que ter esse cuidado também, esse discernimento. O que pode ser o Espírito Santo falando e o que pode ser coisa do nosso psique. Tem que ter discernimento. Né? Tem que buscar isso, o discernimento. Então, assim, eu não confundo. Quando eu já o Espírito Santo Você já conhece a fala? Já conheço, né? Já conheço que ele falou isso, eu já sei. Mas é também a questão que a gente tem falado desde o início, né? É a questão do relacionamento, da intimidade. Por exemplo, hoje, se tua esposa ou seu filho te chamar lá no fora, e minha esposa me chama ali, calma aí, gente. Porque você já conhece a voz. Agora sim, até se estiver no meio de muitas pessoas, Vitor! E, gente, também é a medida que eu olho que minha esposa está me chamando. Então é a mesma coisa, é o relacionamento com Deus. Hoje em dia tem muitas vozes, né? Mas eu preciso discernir qual é a voz de Deus. O Senhor que está me chamando. Opa, o Senhor está querendo falar comigo. Dá licencinha aí. Vou ali falar com meu pai que está me chamando. Acho que a questão está nisso daí, né? De saber discernir qual é a voz que está falando mais alto. E ele sempre confia quando ele está falando, chega da igreja, alguém está doente. Olha que o fulano está doente. Às vezes a gente fica assim, será? Às vezes a pessoa não conhece, mas vem nem da igreja, chegou ali e você disse, está doente. Só um olhômetro já. Será? Será? Aí depois ele fala, você está precisando de uma cura? Estou. Obrigado. Vamos orar. A gente fica, nada a gente fica. Será que é coisa da minha mente esse negócio? Exatamente. Será que é isso? Deus confirma também de alguma coisa. Uma palavra, de um louvor, confirma ele. Que Deus não vai deixar a pessoa nessa dúvida. Quando Deus fala, ele confirma o que ele falou. Né? Faça isso. E, gente, acho que a minha mãe está falando, calma aí. Aí vai ler a Bíblia, ver se Deus já está falando a mesma coisa. Aí você fala, tá na hora de fazer isso. Então, assim, precisa desse discernimento. Né? Eu sei que aquilo que você falou, é loucura mesmo. Mas eu falava assim, eu estou fazendo nada, não, você não fala assim mesmo. O Senhor está batendo na casa errada, não sou eu não, você está filmando. Não sou eu não, você está filmando não, né? Na verdade eu não queria ser evangélico, eu nunca imaginei ser evangélico. Nunca passou pela sua cabeça. Mas Deus vai pegar as coisas loucas para confundir os sábios, né? Eu queria não, na verdade você fala, Senhor, eu não queria, só estou por causa do Senhor, né? Ele fala assim, hoje eu estou amo o Senhor, mas eu estou por causa do Senhor, não é por causa de homem, não é por causa de ninguém, é por causa do Senhor. Hoje em dia eu sou pastor, né? Maravilha, gente. Estou lá na igreja lá, mas eu falo, tudo é dele, mas tipo assim, eu não me agarro a nada. Tudo é do Senhor, eu estou lá como pastor, mas se o Senhor chegar hoje e dizer, sai daí, vai para tal lugar, vamos lá. Mas eu não estou preso a nada, não. Exatamente. A gente tem que estar disponível para o Senhor, né? Está disponível para Ele. E com certeza tem. Mas a obra, a gente não vai se limitar na parede, né? O Senhor é onde a gente chega, ali é a obra. O Senhor continuar. Pastor Vitor, quero te agradecer mais uma vez pela presença. Obrigado pelo testemunho. Palavra de fé, né? Hoje, se fosse colocar um tema hoje, seria a questão da fé, né? E você que nos ouviu, obrigado por ficar com a gente aí. E a palavra de hoje é fé. Creia, porque se até agora não aconteceu, creia porque vai acontecer. Porque a palavra de Deus não volta vazia, né?
E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, clica aí no sininho para receber novas notificações, deixa um like, deixa um comentário aí também, se for um pedido de oração também, escreve aí no comentário, tá bom? E lembre-se, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Valeu! Tchau!